Bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, amém? Estava aqui pensando, né? O Espírito Santo ministra muito a gente e às vezes a gente quer um ambiente propício para orar, um ambiente em silêncio, em pleno domingo, onde a vizinhança está com seus sons ligados, seus sambas, seus raps, seus funks. Mas o Espírito Santo me diz que a gente tem que aprender a orar em meio ao barulho. A gente tem que aprender a se posicionar em meio à turbulência. Ainda que seja no silêncio, ainda que seja contrito com o Pai, né? Mas que a gente saiba se posicionar. E hoje estamos aqui no terceiro dia, né, da nossa campanha de oração. Terceiro dia esse que nós estamos clamando pela proteção do nosso Pai, nosso Abba Pai, nosso Jeová Jirei, aquele que provê todas as coisas, nosso Adonai Tsebaió, o Senhor dos Exércitos, né? Pelas nossas famílias. O Salmo 121, versículo 7, vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. Que a nossa alma, gente, ela é a nossa parte emocional. Nós somos corpo, mente e espírito. Ela é a nossa parte emocional, ela é quem se inquieta, né? O apóstolo Paulo vai dizer, né? Vai conversar com a alma. Aquieta minha alma. Vai pedir ao Pai, aquieta minha alma, né? E orar pela nossa família, orar pela proteção desse lar, né, dessas pessoas, do individual dentro de um grupo, é entender que nós também estamos intercedendo, interferindo e edificando sobre nossas vidas. Perfeito só um, foi Jesus Cristo, amém? Nós somos seres em busca de perfeição, em busca de melhora, em busca de evolução, né? Todos os dias com passos assertivos e passos não assertivos, mas seguimos caminhando. Entender que às vezes nós podemos estar cumprindo o papel de mãe narcisista, da mãe que quer sobre os nossos filhos os sonhos que a gente não realizou, que quer colocar sobre o jugo deles, sobre eles, a responsabilidade sobre as nossas vidas, né? Então é a gente fazer uma reflexão com o papai, daquela que às vezes dói olhar pra gente e dizer: eu me equivoquei em algum lugar. E como a semeadura é livre e a colheita ela é obrigatória, hoje eu colho os frutos das minhas escolhas. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso determinar um futuro diferente a partir do dia de hoje. O meu posicionamento é um posicionamento pela minha família, mas eu tenho que entender que eu sou um indivíduo e que eu não sou igual a todo mundo. Eu não vou fazer o que todos fazem, eu não posso responder às expectativas dos outros. Papai nos fez uns digitais diferentes de todos. Conhece o nosso nome desde o ventre da nossa mãe, quando lá éramos tecidos, fio a fio, com todo cuidado e zelo. Vamos iniciar a nossa oração, clamando pela misericórdia, pela graça do nosso amado Pai, pela presença, pelo posicionamento, pela intervenção do Espírito Santo, pelo norte, pelo fundamento, pela base, que é Jesus Cristo. Pai, diante de Ti coloco todas as vidas que aqui se fazem presentes, Pai, e aquelas que não puderam estar. Alcança, Pai, todas as famílias. Blinda, Pai, todas as famílias. Reveste esses pais, essas mães, com as armaduras espirituais, Pai.
porque o inimigo ele tem rondado ao nosso derredor furioso. Acampa os teus anjos ao nosso redor, papai querido, para que dardo inflamado do maligno nem seta alguma chegue até nós, como assim diz o Salmo 91. O Senhor que é o nosso bom pastor e que nada há de nos faltar, Pai, nem a sua segurança e proteção. Que em vão vigia um sentinela. Em vão trabalha aquele que sustenta o teu lar. Sem a tua presença, Pai, sem o seu fazer, sem o seu agir, nada somos. A nossa família foi planejada por ti. A nossa família foi estruturada por ti, que tudo criou. O nome sobre todos os nomes, o Santo dos Santos. Pai, ordena os teus anjos, Pai, para ir diante de todos os seus filhos, preparando os caminhos por onde eles irão passar, permanecer e retornar. Ensina a cada um para que eles possam florescer aonde eles forem colocados. Dá-nos sabedoria para entender que cada um tem uma missão, um propósito e um mistério contigo individualmente. Dá-nos sabedoria para entender que os nossos filhos foram criados para o mundo, são tua herança na nossa vida. Tesouro que o Senhor nos emprestou, Pai. Esses filhos, eles vão voar. A tua palavra diz que sairá o homem e a mulher da casa dos teus pais e constituirá uma família. Abençoa, Pai, essas saídas. Que essas mães, que esses pais aprendam a abençoar seus filhos com toda sorte de bênção dentro do propósito do Senhor. Ensina, Pai, esta mulher, este homem, a orar pelo seu companheiro, pela sua companheira, a santificar o seu cônjuge, a interceder, a se pôr de joelho quando esta pessoa estiver caída. Tira de nós a soberba, tira de nós o jugo, tira de nós, Pai, as condenações, tira de nós a falta de amor, a inimizade, a vaidade, as mentiras, o orgulho. Tira de nós, Pai, a necessidade de sobrepor aos demais através do nosso ego, porque o Senhor, papai, é o grande eu sou e o Senhor não divide a tua glória com ninguém. Convido a todos agora a orarmos o Salmo 35 para nossas famílias em nome de Jesus, amém? Contende, papai, com os que contendem conosco, peleja contra os que contra nós pelejam. Embaraça o escudo e o broquel e ergue-te em nosso auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos nossos perseguidores. Dize a nossa alma que o Senhor é a nossa salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-nos a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra nós. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os ao anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa nos tramaram laços, sem causa abriram covas para nossas vidas. Venha sobre os inimigos a destruição quando eles menos pensarem, e prendam-nos os laços que tramaram para nós ocultamente. Caiam neles para a sua própria ruína. E nossas almas se regozijarão no Senhor, papai, e se deleitarão na sua salvação. Todos os nossos ossos dirão, papai, quem contigo se assemelha? Pois livra-nos o aflito, daqueles que é demais forte para eles, o mísero necessitados, dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e nos erguem de coisas que não sabemos. São aquelas mesas que a gente não sente, aquelas conversas quando não estamos presentes. Paga-nos o mal pelo bem, o que é desolação para a nossa alma.
Quanto a nós, porém, estando eles enfermos, as nossas vestes eram panos de saco. Nós afligíamos as nossas almas com jejum por eles. E em oração nos reclinávamos sobre o peito, portávamos como se eles fossem nossos amigos e os nossos irmãos. Andávamos curvos de luto, como quem chora por nossas mães. Quando, porém, tropeçamos, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra nós, os abjetos que nós não conhecíamos, dilaceraram-nos sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra nós os dentes. Até quando, papai, ficarás olhando? Livra-nos a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-amos graça na grande congregação, louvar-te-emos no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de nós os nossos inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa nos odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra nós a boca, e dizem: pegamos, pegamos. Vimos-los com os nossos próprios olhos, tu, papai, os vistes. Não te cales, pai, não te ausentes de nós. Acorda e desperta para nos fazer justiça por nossas causas. Pai, nosso Pai, julga-nos, Pai. Pai nosso, segundo a tua justiça, não permitas que se regozijem contra nós. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo deles. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que alegram com o nosso mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que engrandecem contra nós. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na nossa retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor, nosso Pai, que se compraz na prosperidade do seu Filho e servo. E a nossa língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu dei uma parada, o Espírito Santo de Deus pede para a gente atentar referente ao mal que nós fazemos a nós mesmos. Às vezes a gente está no meio da oração e a gente está ouvindo também, né? Mas muitas das vezes nós estamos sendo os nossos piores inimigos. Nós não nos posicionamos, nós não buscamos, nós não vigiamos. Porque a palavra de papai, ela diz pra gente vigiar e orar. Então a gente tem que vigiar e vigiar a nós mesmos. E de tudo que nós devemos guardar, que guardemos o nosso coração. De todo o mal, inclusive o mal que vem da nossa alma, amém? Saúdo a todos com a paz, com a misericórdia e a graça do nosso Pai. Que Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até amanhã, com fé em Deus, se Deus quiser. Bom dia, nação brasileira.